A Fundação é uma série de livros completamente fantástica. E eu digo pra vocês que se forem fãs de ficção científica, sem dúvida alguma, é um must. Você tem que ter esse livro, você tem que ter essa série de livros, porque ela, sem dúvida alguma, quando o criador dela, o Isaac Asimov, criou, mudou completamente o gênero de ficção científica. E hoje eu trago para vocês uma breve análise desse autor, um pouco da história dele e a criação desse livro, como se deu e o que a gente pode aprender sobre como esse cara fantástico conseguiu criar uma história e como ele desenvolveu ela de um modo único e peculiar. Porque sem dúvida alguma é um jeito que a gente não está acostumado a ver, como ele trabalhou a história e o tempo nela, que acaba se tornando um personagem por si mesmo. Esse aqui é o Sobre a Escrita, eu sou o Luan, e se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não esqueçam de se inscrever, dar like no vídeo e comenta qualquer baboseira aí para ajudar com o algoritmo do YouTube. Então, A Fundação. Quem escreveu essa série de livros foi o Isaac Asimov. Ele é um do tipo que eu considero um desses gênios que aparece uma vez por geração. E o cara é basicamente o que o Tolkien é para o RPG e fantasia, ele é para a ficção científica, porque ele traz tantas ideias que são quase como se ele tivesse a capacidade de prever o futuro. São coisas do tipo que ele traz no livro, que uma dessas coisas eu cheguei a ver um dia desses. E é algo tão pra frente que, basicamente, eu não sei quem conseguiria imaginar algo tão fantástico e tão único desse modo. Eu vou mostrar a imagem depois. Mas vamos lá, sobre o autor. Às vezes a gente para pensar como é que a pessoa chegou até essas ideias. E quando eu comecei a ler um pouco sobre a história de vida do Isaac, a gente consegue entender, faz a ligação do A mais B e consegue chegar a uma soma desse todo. Por que ele era assim? Por que ele criava? Por que ele era tão interessado? Então, num vídeo anterior eu falei sobre a Ayn Rand, né, que é a criadora da Revolta de Atlas, e como ela saiu da União Soviética para ir morar nos Estados Unidos. E, interessantemente, o Isaac também foi morar nos Estados Unidos quando era muito novo. Acho que com 3 aninhos ele foi lá para os Estados Unidos. Lá para a época de 1990 ele foi naturalizado como americano. Quem dera ainda fosse fácil assim, né, virar americano. Só assim, ó. Foi. Tá, você agora é americano, meu querido. E ele também era da Rússia, no caso. Ele também saiu de lá para morar nos Estados Unidos e começar a criar. Interessantemente, ele tem em seu nome mais de 500 volumes que ele produziu durante toda a sua vida. E uma curiosidade é que, mais ou menos no ano de 1939, foi quando ele começou a produzir também algumas coisas, em particular, ele estava trabalhando numa estação experimental da Marinha. E aí você pode parar e pensar, estação experimental da Marinha. É isso mesmo, meu caro. E como a gente sabe, normalmente o exército sempre tem muitas boas verbas para poder fazer esse tipo de experimentação com coisas que a gente nem sequer imagina. E foi nessa mesma época que ele começou a produzir e lançou as histórias, né, no caso, os contos do livro Eu Sou Robô, que acabou virando um filme também, né, onde o Will Smith é o protagonista. Bem interessante, eu não li ainda o Eu, Robô, cadê? Tá aqui. Eu tô com ele aqui pra ler, tá na lista. E então, quando eu ler eu faço esse review dele. Mas antes de fazer essa série de contos, em 42, ele tinha lançado um dos primeiros volumes do seu livro da série A Fundação. Se eu não me engano, são 7 livros, alguns ele lançou bem depois, que é antes da Fundação, que é antes desse, esse é o primeiro. Aí ele, depois de um tempo, foi que criou o livro prévio a esse, né, que mostra basicamente a história se enrolando antes do que chegou a dar onde estávamos. E também tem outros grandes livros que ele criou, um deles é sobre o Homem Bicentenário. Vocês provavelmente já viram, pelo menos eu vi na sessão da tarde, que é uma adaptação de um dos livros dele que basicamente fala sobre um robô na sua busca por se tornar um humano. É fantástico. Foi o Robin Williams, que é um grande ator que interpretou esse filme também. Quando você para pensar sobre a cabeça de alguém que está numa estação experimental e começa a ver o que ele produz, você pode parar e se imaginar. O que será que ele viu que a gente não tem a capacidade de ver hoje em dia? Porque ele conseguiu juntar o que ele via com o que ele pensava sobre o futuro e trouxe pra gente obras que são fantásticas e algumas delas se bateram. E é aquela coisa, quando você para pra pensar sobre o exército, muita gente fecha a cara, não sei o que, acha ruim, só que eles têm muita verba para pesquisa. Tantas coisas boas foram criadas através do exército, querendo ou não, sendo feliz ou não com isso,
A internet é um dado que veio através da Primeira Guerra, foi uma coisa que foi criada durante aquela época. Até o sistema de GPS foi algo que se popularizou, né, digamos, depois de um tempo, mas quem criou esse sistema foi o Exército dos Estados Unidos e foi utilizado durante a Guerra do Vietnã. Tanto que durante um bom tempo o sistema de GPS tinha um erro que era intencional de localização de 9 ou 30 metros, assim, mais ou menos, porque caso algum exército inimigo fosse utilizar, eles não queriam que os caras conseguissem acertar os alvos corretamente. Depois de um tempo isso saiu, hoje em dia ninguém mais vive sem GPS, né? Você para imaginar aplicativos como iFood, Uber, todos eles usam esse sistema, que era um sistema que utilizado e criado pelo exército americano. Se você for mais a fundo em questões de teorias conspiracionais, você acha um pouquinho mais de coisas que são fantásticas, véio. Inclusive entrevistas, mas não vamos nos perder nesse buraco de minhoca. Vamos focar aqui na história desse livro. O que tem de tão fantástico nele? O resumo da obra desse livro. Eu vou tentar não falar muito, dar muitos spoilers, mas é difícil. E eu só tô com o primeiro livro, até quero ganhar outros, ou ganhar não. Quero ler os outros, mas se quiserem me dar, por que não? O interessante dele é que é o seguinte: você começa a história da seguinte maneira, você começa acompanhando um cara que se chama Gael Dornick. Eu não sei se estou falando certo, mas isso não importa. O importante é entender. E ele está viajando para a sede do Império Humano, que é Tranton. Ele vai viajar para essa sede para começar a trabalhar para um cara chamado Hari Seldon. Hari Seldon é um dos maiores psicohistoriadores que existe no Império Humano inteiro. E o que são esses psicohistoriadores? São pessoas que têm um conhecimento da história humana e através desse conhecimento do passado eles conseguem fazer uma análise de dados junto com essa história para prever acontecimentos que vão rolar no futuro com uma precisão extrema. E o que acontece? Quando o Gael chega lá no planeta, ele descobre toda uma viagem de que o Hari Seldon estava prevendo que o Império Humano ia decair e acabar. E que, por consequência disso, os humanos só conseguiriam reerguer esse império novamente depois de 10 mil anos. Reerguer esse império de uma maneira diferente, né? E aí, o que tem de curioso nessa história, para o meu ponto de vista? Sobre a forma como o Isaac criou ela. A gente não segue um personagem protagonista único. Se eu for parar para falar para vocês quem é o protagonista, é o próprio Império Humano, né? A gente vê o desenvolvimento dele, no caso, como Hari fez essa profecia, né, talvez autorrealizável, ele começou a decair e a gente seguiu o decaimento desse império e o ressurgimento dele. E como é que isso se dá? E onde está o lance fantástico da, digamos, quase futurologia do autor? Ele viu que qual era o problema da sociedade humana? O conhecimento estava muito condensado em partes. Cada pessoa sabia muito especificamente de algo muito específico. Essa redundância é intencional. Por quê? Veja o seguinte. O Hari criou essa ideia, né? Vamos fazer uma enciclopédia com todas as coisas para ser mais fácil de que a gente reconstrua esse Império Humano. Vamos tirar, em vez de 10 mil anos para reconstruir, que é o que ele falava para os dados, vamos trazer esse número para 1000 anos. E aí ele cria essa ideia de que a gente vai juntar várias mentes para conseguir juntar toda a informação de como é que o Império funciona, como cada coisa, como cada pedaço de engrenagem desse vasto universo se encaixa e como todas elas fazem o mundo não, os mundos se moverem. Isso é fantástico por vários sentidos. Eu posso puxar um paralelo com o que a gente vive hoje em dia, por exemplo. Se você parar para achar que isso talvez seja um absurdo. Chips de celular. Chips de computador. Chips de máquinas de lavar. Chips de geladeira. Chips de carros elétricos ou carros a combustão. 90% desses chips são produzidos numa única região. É isso mesmo, uma ilha que fica lá na Ásia, Taiwan. E desses 90%, 80% são produzidos numa única empresa. Talvez tenha trocado as informações, mas a ideia é a mesma. Qual o problema disso? Se, digamos assim, as pessoas que contêm essa informação sumissem, a gente não teria como refazer isso tão facilmente.
E é aí que está o brilhantismo do Isaac. A gente tem um problema que tem hoje no ano 2022 e ele conseguiu imaginar algo dessa magnitude lá para 1940. Essa questão dos chips, por exemplo, é algo que um outro autor escreve uma frase que basicamente funciona como base para como a história da fundação se deu depois que o Império começou a cair. E a frase é a seguinte: qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinta da magia. Se a gente parar para pensar, a gente não entende bem como a maioria das coisas funcionam. A gente toma por garantido, tipo, eu vou ligar meu computador e massa. Mas, por exemplo, se você já parou para montar um PC, você consegue, você junta peça com peça, é basicamente um quebra-cabeça. Se alguém já brincou de Lego, entende, mas como é que aqueles componentes eletrônicos fazem aparecer um programa? Como é que eu abro o Word e consigo digitar um texto? E aí são outros 500. E com esse tipo de pensamento, um cara em 1940 criou a fundação. Quando o pessoal do Harry Seldon viaja para um outro planeta para fazer enciclopédia, eles foram banidos, digamos assim, da capital, mas o Harry já sabia disso. Eles vão começar a criar enciclopédia, só que esse não era o plano inicial do Harry Seldon. E aí vem os spoilers sobre a história. A gente já segue, quando esse volta vai para esse outro planeta, né, para fazer enciclopédia, um outro personagem. E esse outro personagem entende a ideia do Harry Seldon, que era basicamente o seguinte: a gente vai montar esse mundo, e esse mundo vai ser o início do novo Império Humano. E como é que eles vão fazer isso? Através do domínio do conhecimento sobre como a tecnologia funcionava. E eles vão vender isso como se fosse uma religião. E é algo que é simplesmente fantástico. Porque é tão real. Poderia isso, meu Deus, espero que não, mas pode acontecer no nosso futuro. Porque no momento que a gente perde elos da cadeia de pessoas que são extremamente inteligentes e têm um conhecimento específico de algo que só elas têm, a gente não tem como fazer isso, como o pessoal fala com engenharia reversa, não é tão fácil. E aí que jaz o perigo. Basicamente o livro é isso, né? Ele continua essa visão e com outros personagens girando a história. Por exemplo, quando a gente está no planeta Triton com o Gael, é 1 ano. Depois, quando as pessoas vão para outro planeta, já avança dezenas de anos. E a história se segue com a queda do Império e a sua reconstrução, posterior reconstrução. Anos se passam com a mudança de capítulos, mas a gente não perde o fio da história. A estrutura do livro é feita desse modo fantástico, porque a gente é apresentado com novos personagens que vão fazer a história andar, só que é cada vez a pulos no tempo, avançando no futuro. E eu tô até ansioso para ver os próximos livros para entender como é que ele vai continuar fazendo isso durante 7 livros. Por hoje a análise é só, espero que vocês tenham gostado. Dei para vocês ideias sobre coisas que vocês podem escrever e maneiras diferentes de se escrever. Como sempre, se gostou do vídeo, dá like, se inscreve no canal e até a próxima. Por exemplo, tem casos de que você produz uma fruta no Chile, a fruta é exportada para Vietnã, onde é embalada e depois é exportada de volta para ser vendida nos Estados Unidos. É um negócio de louco, ou até mesmo no Chile. E a gente tem esse tipo de cadeia funcionando no mundo que é fantástico por um lado, mas extremamente perigoso, porque quando você corta os laços... E eu tô me perdendo. Vamos voltar.